bem-vinda a mais um episódio de Pur Talks, Diálogos da Menopausa. Esse é um espaço seguro e verdadeiro para falar de todas as transformações que a mulher tem nessa fase tão importante da vida, que é a menopausa. Hoje vamos olhar para dentro, para entender o que acontece com o nosso corpo internamente. E para isso, a gente tem uma convidada super especial, que inclusive é minha amiga, a doutora Natália. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada. Muito feliz que você aceitou o nosso convite. Foi uma honra, Fê, eu que agradeço por estar aqui, por vir aqui conversar sobre um assunto tão especial para todas nós mulheres. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Natália Martinez, tenho 40 anos, sou casada, sou formada há 16 anos pela PUC, sou ginecologista e obstetra há 13 anos. Então, há 13 anos eu mergulho nesse universo feminino. Sou mamãe de duas bonequinhas lindas, de duas princesas lindas, que também essa fase da nossa vida, da gravidez e do puerpério, fez eu mudar muita coisa em relação ao meu atendimento, com as gestantes principalmente. É engraçado, né? Porque a gente passa a ter mais empatia Exatamente. com as pessoas quando a gente passa, né, com as mulheres, assim. A gente só consegue ter essa empatia na hora que a gente passa por isso. Com certeza. Não que a gente não trate bem Sim. a paciente, mas tem coisas que não vai estar escrito na literatura. Então, tem sintomas que as pacientes relatam que se você não passou por aquilo, você não sabe o quão difícil está sendo para ela naquele momento. Então, eu acho que é isso. Você consegue acolher muito mais depois que você passou por isso. E doutora, falando um pouquinho mais sobre a menopausa, explica pra gente, o que acontece na menopausa, quais são os sintomas da menopausa, explica pra gente. Eu acho que antes de falar da menopausa em si, Fê, a gente tem que falar de um período que antecede a menopausa, que seria o climatério, a perimenopausa, que a gente começa a ter alguns sintomas, que é aí que a paciente tem que olhar, ver que tá diferente e passar pro seu ginecologista, que, por exemplo, um dos sintomas que começa, alteração do ciclo menstrual. Então, a paciente que menstruava todo dia 30, bem certinho, de repente ela fala pra gente, doutora, eu tô menstruando a cada 15 dias, tô menstruando a cada 2 meses. A gente já tem que acender uma luz. O sono já não é mais tão restaurador, então elas começam a acordar 3 da manhã, é o horário. Então, as pacientes chegam e falam, doutora, acordo 3 da manhã. E é engraçado porque é 3 da manhã, né? 3 da manhã é o horário. Acorda 3 da manhã e fala, não consigo mais dormir. Tem explicação? Não, provavelmente deve ser a produção de hormônio, que de noite a gente tem muita produção hormonal, hormônio do crescimento, cortisol, então deve ter uma redução aí e que faz a paciente ter esse despertar. E é um despertar, que ela desperta às 3 da manhã. E os calores, né? Que são os famosos fogachos, que a gente escuta isso desde que nasceu, que é aquele calor que pode estar na neve, que vai vir um calor que ele sobe, é bem na cabeça mesmo. E esses calores, a maioria das mulheres sentem? Como que é isso? Como que elas chegam para você? Estatisticamente, os fogachos, eles acontecem de 70% a 75% das mulheres, né? Então, as pacientes, primeiro que assim, o ginecologista, ele acaba sendo o médico que a mulher vai todo ano. Então, ela acaba passando, vai passar e aí a gente acaba questionando, como tá o seu sono, como tá a sua disposição. Então, a gente que tem que também direcionar a paciente quando a gente vai passando dos 40 anos, a gente tem que começar a dar uma direcionada também. Esse é o papel do ginecologista, né? E os calores, a paciente, de repente, ela acorda com muito calor, suada, aí passa um tempo, ela tem frio. Aí, de repente, é outro calor, então, são ondas. E aí é o corpo inteiro. É daqui pra cima, são ondas de calor. Então, literalmente, ondas de calor. E eu ouvi dizer que são micro-AVCs que acontecem dentro do cérebro. Eles estão tendo uns estudos agora para tentar entender, porque o centro termorregulador da gente, ele tá lá perto da hipófise, né, lá no nosso cérebro. Então, tem uma alteração da regulação desse centro termorregulador, que é lá no cérebro, que diz que alguns vasinhos, uns micro-AVCs, nesses vasinhos. Então, eles estão tentando entrar com algumas medicações para regular esse centro termorregulador, não só com a parte hormonal, com algumas medicações que vai atuar diretamente nos neurotransmissores.
Doutora, quais são os outros sintomas que essas pacientes também chegam? Como que elas chegam? Elas chegam assim, com essa alteração do ciclo, com insônia, com esse despertar. Falo, doutora, eu tô dormindo 9 horas da noite, eu acordo às 8 com um cansaço, parece que eu não dormi. Então, eu tô me sentindo muito vulnerável emocionalmente, então algo que eu não ligava, agora eu tô mais sensível, chorando um pouco mais. A pele é muito ressecada, então elas reparam muito que a pele ela resseca, o cabelo fica muito fino, a parte genital, então você tem uma secura, a relação sexual para elas não fica mais tão prazerosa por essa secura vaginal. Os calores, tem também aquela névoa mental, que é o brain fog, que é muito, muito falado hoje em dia, que a paciente ela começa a ter uns esquecimentos de coisas que ela tinha acabado de falar e de repente ela esquece, dá uma névoa na cabeça dela. E essas mulheres estão chegando para você sabendo que elas estão entrando na menopausa ou elas só relatam e depois elas... Como que é isso? Assim, essas mulheres têm chego para você informada sobre isso? Hoje a informação ela tá chegando muito mais, o que é uma coisa boa, porque antes as pacientes sentiam tudo isso e não conversavam. Ficavam caladas. As mulheres elas não conversavam entre elas, então todas passavam por esse processo e não conversavam. Então hoje em dia elas acabam vindo com um pouco mais de informação. Algumas ainda acham que é natural. Ah, entrei na menopausa, é isso mesmo. Então eu tenho que aceitar. E não é bem assim, né? A gente tem os sintomas, mas isso tudo pode ser remediado. Então, acho que hoje elas já percebem. Então, hoje, todos os sintomas que você tem, você coloca ali no ChatGPT, no Google, e ele já passa isso para você. Tenho 46 anos, estou com insônia. O Google vai dizer. Menopausa. Ele vai dizer isso para você. Então, elas já vêm um pouco mais informada. Entendi. E quais são os mitos? Tem mitos que essas pessoas chegam falando no consultório, e que você fala, não, calma, peraí, não é bem assim? Primeiro mito que é, entrou na menopausa, acabou a vida. Acabou a libido. Acaba a libido mesmo. A libido, ela diminui, mas nada que ela pode ser revertida. Então, assim, você não vai mais conseguir ter relação, você não vai mais conseguir ter um corpo legal, você não vai mais conseguir ser saudável. E não é bem assim, você tem que ter medidas. O ideal é você saber, estudar, entender o seu corpo para melhorar. Você tem que cuidar, é o que você falou, é de dentro para fora. Então é um processo. E qual que é a importância do acompanhamento ginecológico nesse período? Eu acho que o mais importante do acompanhamento ginecológico é você entender e agir na hora certa, né, Fê? Porque a gente tem um período que chama janela de oportunidade, que é o período ideal para a gente entrar com a terapia de reposição hormonal, que é muito falado hoje em dia, muito utilizado, né? Então, você tem esse momento certo. E o médico, ele tá ali para te ajudar. Então, ele tem que eu tô sentindo todos esses sintomas. Eu não posso falar pra você que é normal, eu tenho que melhorar. Não, a gente vai melhorar a sua qualidade de vida. E não adianta também a mulher chegar, né? Eu tenho lido isso, e você me corrige se eu estiver errada, mas assim, a mulher tá lá no pico dos sintomas. E aí, agora eu vou me cuidar. Não, essa mulher precisa ir antes, né? Isso, ela tem que estar antes, porque a gente tem que estar com todos os exames dela em dia. Então, a gente tem que ter uma mamografia normal, a gente tem que ter um ultrassom transvaginal. A parte metabólica também influencia muito. Então, a gente não pode ter um colesterol alterado, vitaminas baixas. Então, a gente tem que ver isso todo num contexto. E quais são os exames que você... A gente identifica a menopausa por exame? Ou é por sintomas? Por exames, a gente tem algumas dosagens de alguns hormônios, por exemplo, o FSH e o LH são hormônios que eles começam a aumentar. Então, eles já dão um corte bom pra gente. Então, uma paciente começa a ter alteração do ciclo, a gente faz esses exames e eles já estão aumentados, então já diz muito que a paciente está nesse processo. Então, tem alguns exames, a queda do estradiol, né, queda da progesterona. Então, são sintomas que são exames que a gente já consegue ver bem. E como que essas pacientes chegam com a autoestima? Porque mexe... Eu vejo assim, sei lá, eu tenho uma conhecida minha, e ela chegou outro dia, fez assim, ela já tá nessa fase, assim, você já percebe que ela tá nessa fase, mas ela chegou, eu tô tão acabada, eu tô me sentindo tão feia. Ela é linda. Você vê assim, claro, que já começa... Porque você se enxerga diferente, né, Fê? Então,
primeiro que é isso, a sua libido ela cai. Então você já não tem mais aquele, né, aquela vontade de ter uma relação, você tá mais apática, porque você tá emocionalmente vulnerável. Então Que ainda tem muito da pessoa chegar e falar assim, nossa, agora minha vida acabou. Porque você tem essa alteração hormonal. Aí, o que acontece? A queda do estrogênio vai fazer uma redistribuição da gordura do corpo. Então, começa a ter uma redistribuição maior na parte do abdômen, o que pra gente, pra mulher, na autoestima é péssimo. A pele muda completamente, fica ressecada, então não é mais aquela pele viscosa, começa a ficar enrugadinha, tanto do rosto como do braço, a mão, né? A gente percebe muito na mão. Então, tem todas essas alterações que fazem com que a autoestima da paciente fique muito baixa, né? Então, ela tá cansada porque ela não tá descansando tão bem, ela tá estressada porque ela tá sensível. E antigamente, a gente entrava na menopausa, os nossos filhos já estavam casados, já estavam já estava com neto. Hoje a gente está entrando na menopausa, eu tenho lido bastante sobre isso. As mulheres estão com os hormônios lá embaixo, só que elas estão com filhos adolescentes em casa. E os filhos com os hormônios lá em cima. E vira uma confusão. Vira uma guerra, porque aí você tá irritada, eles também estão. Então fica uma briga mesmo. Elas devem chegar muito estressadas. Exatamente. Estressadas, essa exatamente. É a palavra. Eu também vi alguns outros que a mulher se separa muito nessa fase. Nessa fase por isso, porque a autoestima tá baixa, às vezes o marido tem que ter um pouquinho mais de cuidar. É importante a gente conversar. Né? É importante esse cuidado de falar, eu tô numa fase mais sensível, né? A mulher, ela tá se redescobrindo, que eu falo, é um recomeço. Então, é um recomeço que ele pode ser tão lindo quanto a menarca. É uma nova fase, é uma nova mulher, mas que pode ser tão boa quanto... Porque, assim, agora você é independente, você trabalha, você tem autonomia. Então, assim, tem tudo para ser uma fase incrível. E me conta uma coisa, algum marido já chegou junto com essas mulheres? Normalmente não. É uma faixa etária que vai sem marido. E é bem sozinha. É uma difícil. Fase mais sozinha. Normalmente elas vão mais sozinhas, assim, porque é elas que têm essa escolha. E um outro assunto polêmico, né, é sobre a reposição hormonal. Certo. Eu vejo, assim, alguns médicos falando, a gente indica, outros nem tanto. É sempre um assunto muito polêmico. Muito polêmico. A reposição hormonal, né? O que você acha sobre isso? O que acontece? Quais são as indicações? Tem contraindicação? Como que é? É o seguinte, Fê, hoje em dia, qualquer congresso, artigo científico que você for ler, eles estão incentivando muito a reposição hormonal nessa janela de oportunidade. O que seria essa janela de oportunidade? É quando a paciente está nessa transição. Tá? Então, quando ela tá na transição da perimenopausa para menopausa, aí que a gente tem que agir. Quando tá começando a ter a queda do hormônio, a gente já entra. Então, por quê? Para a paciente não ter os sintomas tão fortes, que a gente não deixa cair completamente, a gente já entra com a reposição. Teve um estudo, eu não sei se você chegou a ver, que chama WHI. Foi um estudo que acho que ele foi no começo dos anos 2000, não tenho certeza. E ele analisou inúmeras pacientes que fizeram reposição hormonal. Só que, nessa época, a reposição hormonal ela era indiscriminada. Então, era paciente com câncer de mama, paciente obesa, com 70 anos. Então, englobava todas as mulheres. E aí, o que eles perceberam nesse estudo? Que aumentou o infarto, AVC, câncer de mama. Então, eles falaram, para porque a reposição hormonal está aumentando doenças sérias nas pacientes. Aí, com o tempo, eles voltaram a estudar e eles perceberam que, na verdade, você tem que ter isso. Você tem que saber a paciente que você vai repor e o período que você vai repor, a quantidade. Então, hoje em dia, a gente está voltando. Porque não adianta só te dar a reposição. Envolve um monte de coisa. Envolve, você tem que cuidar da sua pele, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se hidratar, você tem que comer bem, aumentar a ingesta de proteína, fazer uma meditação. Não adianta eu falar para você, usa só o hormônio que tá resolvido. É uma série de fatores. É uma série de fatores. E as contraindicações absolutas é câncer de mama. Hoje em dia, até histórico familiar de câncer de mama, mãe, irmã, eles ainda levam em consideração, se os sintomas forem muito severos, a gente pode até pensar em avaliar. Câncer de útero, né, que é no endométrio, doenças hepáticas graves no fígado,
quem tem AVC, teve AVC, infarto. Então, essas são as contraindicações. As outras, aí a gente tem que individualizar cada caso. Uhum. E já chegou alguma paciente na menopausa que te deixou sensibilizada? Você já teve algum caso desses? Que você olhou e falou assim, nossa, eu queria dar um abraço. A maioria, né, Fê? Porque elas chegam assim, pelo amor de Deus, minha vida acabou, eu não tenho vontade de sair da cama, meu marido não olha pra mim, meus filhos saíram, eu tô sozinha, né? Então, ou o paciente que trabalha, eu não consigo mais desenvolver, produzir o que eu produzia antes. Eu ouço muito isso, assim, nossa, eu tô tão improdutiva. Isso, então é uma série de queixos, aí começa a ter dor, porque aí para de se exercitar. E para fechar o nosso podcast de hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres, o que você diria? Primeiro de tudo, eu acho que eu diria assim, para elas não se sentirem sozinhas, que todas nós vamos passar por isso, que a gente precisa conversar. Precisa falar, né? Com as amigas, principalmente com a ginecologista, com a psicóloga, precisa se abrir e aceitar os sintomas. Então, o mais importante é você falar, eu não tô dormindo, meus calores estão me atrapalhando, eu tô estressada, para a gente tentar resolver. E pensar nessa fase como um recomeço, que nem eu falei, você deixou de ser reprodutiva, mas não produtiva. Né? Então, essa é uma frase bem impactante. Bem impactante, assim, você só não vai mais engravidar, mas você vai continuar produzindo da mesma maneira. E é um recomeço, é uma nova fase, com outras ideias, outros desafios, com mais maturidade, com mais experiência. Mais informação. Exato. Então, mais expectativa de vida. Então a vida não acabou, pelo contrário, ela pode estar recomeçando. Acho que seria a mensagem mais importante para dizer para elas. Doutora, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. Foi incrível ter você aqui com a gente. Obrigada, também quero agradecer. Obrigado e espero que vocês tenham gostado. Obrigada.